Eu acho que está ali qualquer coisa. Está a vir diretamente na nossa direção. A minha câmara de imagem térmica mostra que está a vir algo na nossa direção. Parece um gato, mas muito, muito maior. Se calhar é um leão ou Tigre! Uau! Viram isto? Sim, incrível. Ainda bem que estamos no zoo e não na selva. E eu pensava que os gatos não gostavam de água. Isso é verdade. A maior parte dos felinos grandes, como por exemplo os leões ou os leopardos, não gostam da água. Mas o tigre é diferente. Os tigres adoram água e sabem nadar muito bem. Em zonas quentes, eles gostam de ir para dentro da água para se refrescarem. Ei, Robert, voltaste a receber um e-mail. Sim, da Shenlu, da China. Ela quer saber se os tratadores de animais também fazem festinhas aos animais. Tenho uma ideia. Por que não lhe perguntamos? Olá! Temos uma pergunta. Olá. Então, o que querem saber? Os tratadores de animais fazem festinhas aos animais? Bem, apesar dos tigres parecerem grandes gatinhos fofinhos, eles não deixam de ser felinos predadores perigosos. São imprevisíveis. Respondo-vos já que não. Não fazemos festinhas a tigres adultos. E aos tigres pequeninos também não? Ao Fluffy? Se calhar até sim. Mas a sua mãe não tira os olhos dele. Oh, que pena. Tem um ar tão fofo. Pois tem, mas não deixa de ser um felino predador, só que em tamanho pequenino. Querem ver um animal que eu acariciei durante muito tempo? Sim, sim! Aqui estamos. Esta é a pequena Ling. Ursos pandas! E fizeste festinhas a estes? A Ling, sim, durante algum tempo. Depois dela nascer, a mãe da Ling não se sentia muito bem. Estava muito fraca e não podia tratar do seu bebê. Por isso, eu tratei da pequenita. Dava-lhe o biberão, segurava-a nos braços e fazia-lhe festinhas. Oh, que bonito que deve ter sido! Os ursos pandas, quando nascem, são do tamanho de um hamster. Pesam tanto como uma tablete de chocolate e nascem cegos e nus. Só passados 30 dias é que começam a ter pelo com o típico desenho preto e branco. Exatamente. Bem, agora tenho de os ir alimentar. Os pandas comem quase o dia todo. O que comem os ursos pandas? Só pensas em comer. Pois claro. É muito interessante. Os ursos pandas pertencem à família dos predadores, mas há cerca de 2 milhões de anos tornaram-se vegetarianos. Hoje comem quase exclusivamente bambu, que por vezes até mandamos vir da China. A sério? De avião? Mas porquê da China? A China é o lar dos pandas. Pronto. Querem agora ver os pandas vermelhos? São completamente vermelhos. Por que é que não são brancos e pretos como os pandas gigantes? Assim podem camuflar-se melhor, pois na sua terra natal eles ficam muitas vezes sentados nas árvores que têm muito musgo vermelho. Por isso também os chamamos de raposas de fogo. E os pandas vermelhos são da mesma família dos pandas gigantes? Os cientistas ainda não são unânimes quanto a isso. Os pandas fazem parte da família dos ursos. Quanto aos pandas vermelhos, a ciência ainda está a estudar o caso. Uns dizem que ele é um felino e outros dizem que é um guaxinim. Mas não importa, panda vermelho, pois és muito giro. Querem ir à zona onde podem fazer festinhas aos animais? Sim, sim! Pronto, aqui podem fazer festinhas aos animais, mas tenham cuidado. Os animais podem mordiscar. Se notarem que um animal não quer ser tocado, deixem-no em paz. Claro, não se preocupe. E quando sou eu que não quero ser agarrado? Vamos abrigar-nos aqui, vá rápido!
Esta chuva veio tão de repente. Vejam, os orangotangos também não gostam da chuva. É verdade, os orangotangos não gostam de água. Aliás, eu também não. Água e eletrónica não combinam. Até parece que vão construir uma proteção contra a chuva. Sim, se calhar é mesmo isso. Os orangotangos são animais muito inteligentes. Até usam ferramentas. Ferramentas? Para quê? Usam, por exemplo, folhas para limpar a boca. Que engraçado! E afastam as moscas com ramos. À noite, montam uma cama com folhas. Mas que interessante. Sabiam que os orangotangos reconhecem-se ao espelho? A sério? Nem sabia que havia espelhos na selva. Também não sabia. Terei de fazer uma pesquisa mais aprofundada. O Bennett está só a gozar. Ah, pois. Mas sei que os orangotangos alimentam-se quase exclusivamente de vegetais. O que mais gostam é de fruta e folhas frescas, mas às vezes também de larvas. Mesmo assim, os orangotangos são os animais mais semelhantes a nós. Fazem parte da família dos hominídeos. O que é um hominídeo? São macacos biologicamente muito idênticos aos humanos. Por exemplo, não têm cauda comprida para os ajudar a balançar, mas em vez disso têm braços e pernas muito ágeis e uma coluna vertebral rígida. Esta ajuda-os a manter o tronco direito, tal como os humanos. Além disso, existe uma forte relação entre a mãe e a cria. A cria fica durante 7 anos com a mãe. Só depois disso é que aprende tudo o que precisa para a vida. Os orangotangos podem viver mais de 50 anos. Onde é que é o habitat natural dos orangotangos? Os orangotangos vivem exclusivamente nas ilhas de Sumatra e Bornéu, que fica no sudeste asiático, mas infelizmente estão em perigo de extinção. Porquê? Porque o seu habitat, a floresta, está a ser fortemente destruído. Cada vez mais abatem-se árvores e com isso os orangotangos perdem a sua casa. Sabem, aliás, o que quer dizer orangotango? Não faço ideia. Orangotango vem do malaio e significa pessoa da floresta. Porque gostam muito de viver nas árvores e sabem trepar muito bem, não é? Sim, também podia ser por isso. Há muito tempo atrás, os primeiros povos de Sumatra contavam que os orangotangos são pessoas pequeninas que simplesmente não sabem falar e que vivem na floresta para não terem de trabalhar. Mas acho que isso é só uma brincadeira. Também acho. Mas olhem que a ideia não é nada má. Não ter de arrumar, relaxar apenas nas árvores. E não falar e comer larvas. Ok, se calhar não é assim tão boa ideia. Oh, que bonita! É mesmo a gelataria mais bonita que alguma vez vi. Então vamos lá entrar, maninho. Robert, não nos querias contar uma coisa? Exatamente, Robert. Como é que se faz gelado? Ok, vamos lá começar pelo princípio. Sabem quem inventou o gelado? Eu conto. O gelado foi inventado pelos italianos. Não foi bem assim. O gelado veio originalmente da Ásia. Os chineses já tinham sobremesas geladas há 3.500 anos. Eles faziam essas iguarias a partir da neve. Da neve? Sim, naquela época ainda não havia máquina de gelados ou congeladoras. Por isso, a neve e o gelo das montanhas eram refinados com mel, frutas, especiarias e leite. Mas na altura, só as pessoas ricas é que podiam fazer isso. Ah, gelado a partir da neve. Mas isso não é verdadeiramente um gelado. O verdadeiro gelado foi inventado pelos italianos. Na verdade, suspeita-se que, na Idade Média, o italiano Marco Polo trouxe a receita das suas viagens na China para a Itália.
Eu não disse italiano. Mas a primeira máquina de gelados foi patenteada por uma dona de casa americana, Nancy Johnson, em 1843. Mas que emocionante! E como é que se faz o gelado já agora? Eu posso contar. Um verdadeiro gelato de chocolate italiano leva leite, natas, gema de ovo, açúcar, muito cacau e chocolate. Começamos por separar a gema da clara, acrescenta-se o açúcar, Tanto açúcar! mexe-se bem. Sim, o gelado tem muitas calorias. Então ele tem de saber bem. Adiciona-se o leite e as natas. E volta-se a mexer tudo bem. Acrescenta-se o cacau e novamente a mexer. Exatamente. E depois vai tudo a ferver um pouco. Ferver? Então não é para ficar gelado? Sim, mas ferve um pouco e depois arrefece logo outra vez. Cheira tão bem! Totalmente achocolatado. Posso provar? Não, ainda não está pronto. Agora vai para a máquina de gelados. O que é que acontece na máquina de gelados? Bem, a máquina transforma o preparado em gelado. É assim, se simplesmente congelássemos o líquido de chocolate, obteríamos um monte de gelo. A agitação contínua na máquina de gelado forma pequenas bolhas de ar no gelado. Estas impedem que o gelado fique duro, tornando-o super cremoso e saboroso. Isso soa tão bem! Mas e o que fazemos com o chocolate? Afinal, não é preciso? Este entra agora, para mais tarde formar os pedacinhos de chocolate no gelado. E agora já posso provar? Ainda precisamos de mais um bocadinho até o nosso gelado de chocolate ficar pronto. Mas lá à frente na montra já tenho muitos gelados prontos para vocês. Eu quero de morango! E eu de chocolate. Prego, signorina. E aqui tem, signorino. E para ti, o que vai ser? Grazie mille. É melhor não, senão o gelado ainda entra no sistema eletrónico. E o que vamos fazer da próxima vez? Vamos ao dentista. Oh, não, Robert! O dentista não é mau e é muito importante para os vossos dentes, mas isso é outra história. Se tiver mesmo de ser, Robert. Ainda vou ver se vou também. Claro que sim.